E ainda sobre o trânsito, hoje a manhã foi bem complicada aqui na Grande Vitória. Além das retenções normais em horário de pico, havia obra na Dante Michelini, na Avenida Dante Michelini, o que provocou congestionamento. Depois teve um ônibus quebrado na Terceira Ponte, sentido Vila Velha. Aí já viu, né? O trânsito deu um nó total. Verdade, muita gente tem reclamado que os engarrafamentos voltaram a ser constantes depois de um período de menos veículos nas ruas por causa do isolamento social. Mas aí, quase 2 anos depois de isolamento, o que se vê é que nada mudou. Para debater o assunto, nosso convidado é o Greg Repsold, arquiteto e especialista em mobilidade urbana, e você pode participar aí da sua casa pelo WhatsApp, é o 992739397. Muito boa tarde, Greg. Boa Seja tarde, bem-vindo. Andressa. Boa tarde, Cacá. Prazer estar com vocês. Greg, esse é um problema fundamental. Mobilidade urbana na Grande Vitória é algo complicadíssimo. Eu queria que você nos desse um panorama. Quais são os principais gargalos que a gente enfrenta? Bem, hoje nós sabemos que a região da Grande Vitória, principalmente a capital Vitória, não é apenas uma região de passagem de veículos, mas também há uma grande circulação de pessoas dentro da própria ilha de Vitória. Isso gera problemas de mobilidade que estão diretamente relacionados ao fato de que o nosso principal modal de transporte é o carro. O que ocorre é que nos últimos anos nós temos percebido um aumento substancial da frota de carros e a infraestrutura não tem acompanhado isso, o que gera engarrafamentos. Até por isso que nós percebemos que durante o isolamento social esse trânsito melhorou, porque haviam menos carros nas ruas e aí a infraestrutura estava adequada. Com o retorno do trabalho presencial, graças ao avanço da vacinação, aquelas pessoas que deixaram de utilizar o seu carro e estavam fazendo trabalho remoto estão voltando a circular na cidade e os problemas novamente aparecem, porque não houveram grandes obras que pudessem desafogar o trânsito. Exatamente, aí é que tá, né? Foram 2 anos aí de intervalo entre um trânsito pesado e agora retorno do trânsito pesado, sem um grande investimento, né? A gente teve o Portal do Príncipe, que foi inaugurado, que foi lançado, enfim, teve algumas modificações, agora o início da obra na Terceira Ponte, mas só o início, vai longe ainda para terminar, ou seja, nada mudou, né? A impressão que se tem é essa. Um carro quebrado na Terceira Ponte acaba com um dia, né? Eu queria complementar a observação da Andressa, te perguntando especificamente a respeito do aquaviário. Há um certo saudosismo em relação ao aquaviário, mas ele é realmente uma solução para esses nós que a gente tem enfrentado, como a Andressa citou? Sim. Hoje, o que nós percebemos? Existem várias obras que estão sendo, algumas iniciadas e que prometem melhorar o trânsito. Nosso grande problema na mobilidade urbana de Vitória é a dependência do sistema rodoviário. Tanto o transporte público quanto o transporte particular, ele é feito de forma majoratória através de veículos automotores que dividem espaço nas pistas. Por essa razão, o aquaviário vem com uma possível solução, porque o aquaviário não vai dividir espaço com os carros. Então, nos momentos de pico, aquelas pessoas que quiserem evitar o trânsito vão poder optar pelo aquaviário como uma solução. O grande objetivo de modais de transporte que não dividem espaço com os carros é dar a essa opção para que até aquela pessoa que adota o carro como meio de transporte, no dia que for pegar o trânsito, que sabe que vai buscar um horário ali de saída ou de entrada difícil, opte pelo transporte público, desafogando as vias, porque não apenas mais pessoas sendo deslocadas pelo transporte público que não é rodoviário, como aquela pessoa que faria opção pelo carro deixa de utilizá-lo. Uhum. A gente tem imagens também, gostaria de soltar agora, teve uma obra hoje na Dante Michelini que eu mesma passei por lá e acabei vendo. É uma imagem de uma obra na Dante Michelini, gente, por favor, solta lá pra gente. É o seguinte, essas obras que são feitas no asfalto, no meio da pista, numa segunda-feira pela manhã. Terrível, né? Por que fazer nesse horário? É isso que a gente fica se questionando, sabe? A gente não tem essa imagem? Então tá bom, mas era uma obra que a gente tinha aí, né, de recapeamento asfáltico. Não pode ser feito em outros horários, enfim. Deveria ser feito, né? Isso demonstra uma certa falta de programação do poder público na hora de executar essas obras. Não que elas não sejam importantes, mas a gente tem que levar em consideração que ao se planejar a execução de uma obra, seja ela de recapeamento, de manutenção de infraestrutura, essa obra ela tem que buscar horários onde o trânsito seja menor, justamente porque vai haver uma retenção no local da obra. O ideal dos mundos era que, inclusive, fosse feito à noite, né, no período da madrugada, para se evitar o trânsito. A gente sabe que isso também gera um custo adicional, porque a mão de obra tem que ser remunerada por conta do horário de trabalho. No entanto, eu acho que falta pelo poder público pesar isso. Qual é o problema e qual é o custo
que esses tipos de engarrafamentos geram para a cidade. Você tem atraso de mão de obra que chega no trabalho, você tem retenção de escoamento de produção, que também, infelizmente, nosso modelo principal é o rodoviário. Então, eu acho que se for feito um estudo sério a respeito disso, é capaz de se verificar que o custo adicional para se fazer uma obra no período noturno gera economia para o Estado de maneira geral. Agora, Greg, nós temos uma realidade, né? Embora nós tenhamos essa opção, por exemplo, do aquaviário, mas nós temos um sistema de transporte por ônibus, né? Tá aí, ele está implantado, mas uma das questões que a gente enfrenta é o fato de esse sistema não ter melhoria nenhuma. Você acha que se a gente tivesse uma revisão efetiva desse sistema, ele não poderia também ser uma opção atraente para as pessoas deixarem os seus carros e usar o sistema de transporte coletivo? Com certeza. Os 3 principais fatores que levam uma pessoa a optar pelo transporte coletivo é a segurança, a velocidade e o custo disso. Hoje nós temos um sistema de transporte público que ele é inseguro, ele é caro e ele é lento. É ruim. Isso. Então, de maneira geral... E agora, para piorar, ainda tem aglomeração, né? É. Ele vive lotado, né? Sim. Então, o que acontece? A pessoa que tem um veículo particular, ela não vai usar o transporte público em nenhuma situação. Ela vai preferir encarar o engarrafamento no conforto de seu carro. E aquela pessoa que está ali, que não, teoricamente, não deveria ter um carro pelo custo que ele gera, ela vai lutar para obter o carro para poder sair do ônibus. Uhum. Então, ainda a verdade, não existe nenhum atrativo para se usar o transporte público. Como nós não temos hoje um modal de transporte que não use o espaço dos carros, nosso principal transporte é o ônibus, ele divide espaço com os carros, o ideal seria que o transporte público tivesse uma via exclusiva, pelo menos nos horários de pico, que permitisse o escoamento dessas pessoas, né, desse transporte até os terminais, sem pegar o mesmo trânsito que os carros, criando assim um atrativo para aquela pessoa, pelo menos pensasse, talvez eu fique um pouco apertado, né, no ônibus, mas pelo menos eu vou ficar só 10, 15 minutos, eu não vou ficar 1h30. Pois é, mas a gente tinha a linha verde em Vitória, né? Deu uma confusão, né? Deu muita confusão, porque ela existia, então com a nova gestão ela foi retirada, então assim, a gente fica sem saber o que é melhor. Por que você acha que a linha verde deu errado? Ela foi implementada de uma forma equivocada. O objetivo da linha verde deveria ser ligar 2 terminais de ônibus num trajeto com maior trânsito de pessoas nos horários de pico para demonstrar para a sociedade que, apesar do prejuízo para os particulares, para aquelas pessoas que usam carro, o transporte público ia ter um ganho de velocidade. No entanto, ela foi implementada em um trecho que não tinha nenhum terminal, não ligava nenhum terminal, numa via que não é uma das principais da cidade para transporte público, e os ônibus que ali trafegavam acabavam por encarar todo um trecho de engarrafamento, que às vezes ia desde o centro de Vitória até chegar ali na Praia de Camburi, pegavam um pequeno trecho onde tinha o trânsito livre e depois novamente voltavam para o trânsito. Então não Ou seja, funcionava. ligava do nada para lugar nenhum. Não funcionava para quem usa o transporte público, não funcionava para quem usa o carro como transporte e acabou por gerar só insatisfação. Infelizmente, foi um conceito bom que deveria ter sido implementado de forma adequada, não o foi e gerou esse tipo de desconfiança na população. Greg, para a gente concluir, eu queria te perguntar algo. Muitas das políticas que são adotadas nessa área, elas são políticas que não são, digamos, que não levam em consideração a grande Vitória. São políticas que são pensadas de forma muito localizada, municipal. Você não acha que falta em relação a isso eu não sei se uma secretaria, se um órgão, ou alguém que fique pensando nessas soluções de uma forma metropolitana? Sim, inclusive eu creio que exista já uma secretaria que pensa nesse tipo de solução pelo governo do estado. No entanto, existe toda uma burocracia envolvida quando você tem diferentes níveis de poder, né? Você tem o poder estadual e você tem os poderes municipais, você tem trechos que são estaduais, como é o caso da Terceira Ponte, e você tem os trechos municipalizados. Nós podemos citar aqui uma série de exemplos. O Portal do Príncipe é um caso onde nós temos uma obra cujo principal objetivo é facilitar o escoamento da produção que chega pelo porto e com isso melhorar o trânsito. A gente tem imagens do Portal do Príncipe, gente? Sim, mostra lá, por favor. Está passando aí agora. Da mesma forma, nós temos, por exemplo, a obra da Terceira Ponte, que vai ter uma via exclusiva para ônibus, mas, novamente, não existe via exclusiva antes nem depois da Terceira Ponte. Então, o ônibus vai subir e descer rápido a ponte, mas vai voltar para o trânsito.
assim como uma série de outras situações que nós temos, onde de fato falta essa comunicação entre o poder estadual e os municípios para garantir a fluidez no trânsito, melhorando a mobilidade urbana. No caso da terceira ponte, a obra vai ajudar bastante com a ciclovia ou com a ampliação ali do número de faixas? Como que você vê, Greg? Bem, a obra da terceira ponte, enquanto solução de mobilidade metropolitana, ela não vai resolver o problema. Como eu comentei, nós vamos ter uma melhora no ônibus que for trafegar ali no trajeto da terceira ponte no horário de pico. Mas a bem da verdade é que quando ele descer em Vila Velha ou chegar em Vitória, ele vai encarar o trânsito como já acontecia. E da mesma maneira vai encarar o trânsito todo para chegar até a terceira ponte. A principal vantagem que eu vejo na obra da terceira ponte é, primeiro, criar uma ciclovia, que era uma solicitação antiga das pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte, que não tinham, né? A gente teve o GV Bus, que ajudou bastante, mas ainda assim as pessoas preferem ter a liberdade de trafegar exclusivamente pela bicicleta, sempre depender de um transporte de ônibus. E nós vamos ter uma outra solução, que é a preservação da vida, que é um dos principais objetivos daquela obra, e ao meu ver, eu acredito que é a principal vitória da sociedade nesse sentido. Agora, enquanto resolução de mobilidade, ela vai resolver, mas vai resolver apenas aquele trajeto. É necessário ter um planejamento maior que vai conectar os principais eixos da cidade e garantir essa fluidez do trânsito. Ótimo. Joia, obrigada, Muito viu, obrigado. pela Obrigado a presença. vocês.